Em Combate, do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Emmanuel comenta essa passagem. O discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. A princípio, desenrola-se o combate em clima sereno, ao doce calor do lar tranquilo. As árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes. Esperanças de todos os matizes povoam a alma, nem sempre atenta à realidade. Falam os ideais em voz alta, relativamente às vitórias por vindouras. O lutador domina os elementos materiais e não poucas vezes supõe consumado o triunfo verdadeiro. O trabalho, entretanto, continua. A vitória do espírito exige esforço integral do combatente, e mais tarde o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelido à batalha solitária, sem o recurso de outros tempos. A lei de renovação modifica-lhe os roteiros, subtrai-lhe as ilusões, seleciona-lhe os ideais. A morte devasta-lhe o círculo íntimo, submete-o ao insulamento, impele-o à meditação. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Muitos se desanimam na grande empreitada e voltam medrosos às sombras inferiores. Os que perseverarem, todavia, experimentarão a resistência até ao sangue. Não se trata aqui, porém, do sangue das carnificinas, e sim dos laços consanguíneos que não somente unem o espírito ao vaso corpóreo, como também o enlaçam aos companheiros de séquito familiar. Quando o aprendiz receber a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade, e exercer a justiça ou aceitá-la, acima de toda a preocupação dos elos consanguíneos, estará atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. Na página de hoje, aprendemos com Emmanuel sobre o combate que todo cristão está sujeito na escalada evolutiva que lhe é própria. Ao interpretar a palavra de Paulo aos Hebreus, Emmanuel destaca que no início de nossas existências, no início de nossas caminhadas, muitas vezes as palavras do Evangelho nos trazem uma silenciosa batalha dentro de nós. E essa batalha começa num clima sereno, porque começa dentro de casa, quando estamos ainda convivendo com os nossos familiares, com os nossos pais, com os nossos irmãos. As afeições, então, domésticas amenizam as consequências desse combate. Porém, com o passar do tempo, à medida que nós vamos nos distanciando fisicamente dos familiares, seja pelas doenças, seja pelo nosso crescimento profissional, seja pela morte, que é natural, nós vamos combatendo de forma mais concreta diante da vida, diante do mundo, quando deixamos o nosso ninho doméstico. Assim as experiências se tornam mais fortes. Emmanuel então vai dizer que, nesses casos, muitas vezes, os ideais falarão mais alto, mas, se não tivermos persistência, não conseguiremos enfrentar o trabalho, as exigências que ele nos traz. Porque a vitória do espírito exige um esforço integral do combatente. Se ele é levado a dar testemunhos mais ásperos na vida, compelido a uma batalha solitária porque não estará mais entre os seus, muitas vezes ele abandona a tarefa. Diante da modificação dos seus roteiros, das ilusões do mundo, os seus ideais vão se tornando mais fracos. A morte dos parentes destrói o seu círculo íntimo, impele ao insulamento, à meditação, ao isolamento. O tempo também fará exigências nesse combate, por isso muitos se desanimam e voltam para os erros, para as sombras inferiores, não desejando mais o bom combate.
Emmanuel então destaca: devemos perseverar, mesmo diante desses combates diários, experimentando a resistência até ao sangue, nas palavras de Paulo. No entanto, ele esclarece que esse sangue não é o sangue do corpo físico, não é o sangue da carnificina, mas sim o sangue dos laços familiares, laços que também unem o espírito ao corpo físico e também aos companheiros da família. Por isso, quando recebermos as dores, quando compreendermos a finalidade santificante da dor, exercendo a justiça ou aceitando-a, acima da preocupação das uniões consanguíneas, estaremos assim atingindo a sublime posição de triunfo nesse grande combate contra o mal. Portanto, o triunfo, a vitória, está consagrada na verdadeira compreensão da nossa conduta na terra, do nosso papel, tornando-nos cartas vivas do Evangelho no bom combate, vencendo, mesmo que abandonados, mesmo que distantes dos familiares, que podem estar distantes no mundo físico ou no mundo espiritual. E no momento do bom combate solitário é que demonstraremos ao Senhor que realmente mudamos, que realmente somos seus discípulos fiéis. Que assim seja.